Ele é um garoto que se torna o mais desejado pelas garotas da escola. Eu sou o Zeon Anime, e bora! Tudo começa em sua nova academia, onde o diretor de Moroha os acolhe dizendo que todos são especiais. No entanto, quando Moroha percebe que os Mary não balançam enquanto ela fala, ele decide cochilar em vez disso. Em seu sono, ele sonha com uma vida diferente e está prestes a beijar uma garota que ele chama de Sarasha. Enquanto isso, ao ouvir Moroha chamá-la de Sarasha, Satsuki começa a chorar e pula em seus braços enquanto o chama de Flaga. Ao ouvir um nome tão repelente de malvados, Moroha rapidamente diz à garota que ele não é Flaga, mas Satsuki insiste que ele é seu irmão do passado. Moroha rapidamente diz a Satsuki que ele não tem recordação de sua vida antiga, levando a idiota a concluir que talvez devesse bater forte em Moroha para que ele possa se recuperar dessa perda de memória. De repente, um baque alto é ouvido, fazendo-os olhar ao redor da sala. Lá no chão está uma Bad inconsciente de pernas compridas. Moroha e Sarasha rapidamente chegam ao lado dela e se perguntam por que a garota está fazendo a pose H de anime. Ao ver o rosto feio de Moroha, a garota o chama de Shu e imediatamente deposita um beijo em seus lábios. Vendo isso, Satsuki agarra Moroha pela gola e pergunta por que ele beijaria uma mulher aleatória quando tem uma irmã perfeitamente boa. Enquanto Moroha está sendo sacudido como um controle remoto ruim, a garota adormece. Vendo isso, Satsuki pergunta irritadamente à garota sobre seus problemas com o pai para que ela possa falar sobre seu pai amoroso. Mantendo-se calma, a garota diz a Satsuki para se acalmar, o que, é claro, irrita ainda mais Satsuki. A garota então se dirige a Moroha e diz que se ele gostou dos lábios horizontais dela, então ele deveria conferir os lábios verticais. Ao ouvir isso, Satsuki chora e sai correndo, deixando Moroha totalmente embasbacado, logo no seu primeiro dia. Mais tarde, em uma aula, a professora titular pede aos alunos que se apresentem. Satsuki rapidamente levanta a mão e se apresenta. Ela anuncia que vai se tornar a segunda salvadora mais forte nesta escola, e pede a todos que a sigam. Claro, toda a classe olha pra ela, percebendo por que ela tem cabelo rosa. Alguns até perguntam a Satsuki por que deveriam seguir uma garota que claramente se apega aos seus bichos de pelúcia da Hello Kitty. Vendo Satsuki se comportar como um hamster encurralado, Moroha suspira e diz ao professor para continuar com a aula. Mais tarde, no vestiário feminino, Satsuki resmunga sobre como todo mundo é cruel com alguém tão kawaii quanto ela. No entanto, ela decide chutar os traseiros inúteis de todos nas práticas, o que também fará Moroha perceber que ele pode usá-la como seu brinquedo pessoal. Assim que ela para de tagarelar, Satsuki percebe todos olhando pra ela como se ela tivesse acabado de deixar o ambiente fedorento com seus puns. Mais tarde, ela se junta a Moroha e diz que eles deveriam ir a um encontro onde ela fica presa em uma máquina de lavar e diz: "O que você está fazendo, irmão?" No entanto, Moroha afirma que precisa procurar emprego, fazendo Satsuki dizer que esta escola não permite empregos de meio período. De repente, eles passam por uma parede invisível, o que os surpreende. Notando o quão estúpidos eles são, Shizuno afirma que o Coliseu é um espaço desarticulado, então, mesmo que se machuquem nesta área, estarão bem assim que saírem. Os alunos chegam à arena, juntando-se em torno do instrutor, enquanto ele começa a aula explicando os dois tipos de salvadores: os Shirogane, que usam artes de luz, e os Kuroma, que dominam artes das trevas. Ele informa que o treinamento deles começará com as artes da luz, e demonstra ao invocar seu prana, que envolve seu corpo em um traje radiante. Impressionados pela demonstração, os alunos perguntam ansiosamente sobre isso, o que leva o instrutor a explicar que a energia que o cobre é a manifestação do prana, a fonte das artes da luz. Ele os tranquiliza dizendo que, como todos possuem memórias de suas vidas passadas, só precisam extrair instintivamente seu prana. Animados, os estudantes tentam invocar seu prana, mas têm dificuldades. Satsuki, no entanto, consegue sem esforço. Enquanto Moroha luta para manifestar seu próprio prana, Satsuki se aproxima dele animadamente, ansiosa para receber um afago na cabeça por sua conquista. Antes que ele possa responder, eles escutam um grupo de estudantes conversando. Um dos garotos expressa seu desejo de que um metafísico apareça e cause estragos, o que lhes daria a chance de lutar. Indignada, Satsuki os confronta, chamando de vergonhosa a mentalidade deles para salvadores. Jen, um dos garotos, desafia o direito dela de criticá-los. Uma discussão acalorada se inicia, com insultos sendo lançados de um lado para o outro. Eventualmente, Jen, provocado por um dos comentários de Satsuki, manifesta seu prana com raiva. O instrutor tenta desescalar a situação, mas Jen insiste que será apenas uma partida de treino entre alunos. Ele puxa sua etiqueta, que se transforma em um machado de dupla face, enquanto Satsuki faz o mesmo, revelando sua espada. Observando com fascinação, Moroha escuta enquanto Shizuno explica que canalizar prana em suas etiquetas as transforma nas armas que eles uma vez empunharam em vidas passadas. Embora impressionado, ele também fica preocupado com Satsuki. A batalha começa com Satsuki lançando uma série de ataques, mas Gen se desvia facilmente, zombando de sua incapacidade de acertar um golpe. Determinada, ela investe mais uma vez, desviando por pouco do golpe de machado e pegando-o desprevenido. Aproveitando a abertura, ela tenta outro ataque, mas Gen rapidamente a desarma e a ataca com seu machado enquanto ela tenta pegar sua espada. Felizmente, o ataque dele apenas rasga suas roupas, deixando Satsuki humilhada enquanto se ajoelha, abraçando-se de vergonha. Gen ri dela, mas antes que ele possa continuar suas zombarias, Moroha intercede, colocando sua jaqueta sobre os ombros dela para cobrir seu -2 guiate. O instrutor intervém, repreendendo Jen, que oferece um pedido de desculpas sem entusiasmo, mas descarta Satsuki como uma perdedora amarga. Devastada, ela acaba fugindo do estádio em lágrimas. Mais tarde, em um café na cidade, Moroha tenta animar a desanimada Satsuki, mas suas palavras não conseguem confortá-la. Ela se abre sobre sua infância, relembrando como ataques metafísicos frequentes a forçaram a se mudar constantemente, deixando-a incapaz de formar amizades duradouras.
No entanto, as lembranças de sua vida passada como Sarasha e seus sonhos com Flaga preenchiam o vazio da solidão. Descobrir que era uma salvadora trouxe-lhe alegria, pois significava que um dia poderia se reencontrar com Flaga. No entanto, sua recente derrota destruiu sua confiança. Ela admite que provar a si mesma diante dele importa mais do que salvar o mundo ou defender a justiça. Implorando para que Moroha a repreenda, assim como fazia no passado, ela recebe apenas silêncio. Inesperadamente, Shizuno, que estava sentada ao lado dela sem ser notada, se oferece para dar a repreensão. Surpresa, Satsuki acusa Moroha de tê-la convidado, mas ele rapidamente nega. Enquanto isso, Shizuno casualmente desfruta de suas batatas fritas, o que irrita ainda mais Satsuki. Quando Moroha começa a comer, Satsuki perde a paciência, exigindo que Shizuno vá embora. Ignorando-a, Shizuno ousadamente pressiona o rosto de Moroha em seus seios maternais, o que esquenta seu disco rígido. Satsuki insulta Shizuno por se comportar como uma garota sem pai, fazendo-a soltar Moroha. Aproveitando o momento, Satsuki o agarra e pressiona seu rosto contra o próprio peito, exigindo sua opinião. Moroha admite que é como ser sufocado por airbags murchos que estiveram perto de adolescentes que usam vape. Ouvindo isso, Satsuki afasta-se chorando. Ao vê-la se afastar, Moroha agradece a Shizuno por desviar a atenção de Satsuki. Naquela noite, Moroha confronta Gen na arena da escola, exigindo que ele peça desculpas a Satsuki. Gen, relutante em obedecer, o desafia para um duelo, prometendo pedir desculpas somente se Moroha conseguir acertá-lo uma vez. Enquanto Moroha escolhe uma arma, Gen não perde tempo em manifestar seu prana e atacar. Enquanto isso, Satsuki, recém-saída do banho, é interrompida por Shizuno invadindo seu quarto, informando urgentemente sobre a situação de Moroha. Sem hesitar, ela corre para o estádio completamente despida. Na arena, Moroha luta contra Gen, que usa celeridade para criar ilusões e atacar de ângulos inesperados. Embora Moroha bloqueie um ataque, ele é lançado ao chão. Satsuki e Shizuno chegam bem a tempo de testemunhar a batalha. Notando Satsuki, Gen declara com arrogância que terminará o que começou com ela depois de lidar com Moroha. Enfurecido, Moroha renova seu ataque, mas a força superior de Gen o deixa em desvantagem. Satsuki começa a perder a esperança, mas Shizuno a incentiva a assistir até o fim, lembrando-a de que Moroha está lutando por ela. À medida que a batalha se intensifica, a espada de Moroha é arrancada de sua mão, e quando ele tenta pegá-la, Gen pisa na sua mão. Deitado pateticamente, Moroha subitamente lembra um momento de sua vida passada, quando Sarasha afirmou sua crença nele, chamando-o de guardião da espada sagrada, o espadachim supremo. No presente, Satsuki repete essas mesmas palavras, oferecendo um beijo francês como recompensa se ele vencer. Algo dentro de Moroha desperta e ele se levanta abruptamente, canalizando seu prana para seu talismã. Atônito com sua transformação, Gen tenta contra-atacar, mas Moroha já ganhou vantagem. Dominando a celeridade no local, ele surpreende Gen, que havia passado 3 anos aperfeiçoando a técnica. Desesperado, Gen ataca, mas Moroha intercepta seu machado com sua espada, fazendo-o rachar. Sobrecarregado pela força pura da energia de Moroha, Gen desmaia. Exaurido de gastar uma quantidade tão vasta de prana, Moroha também perde a consciência. Antes que ele atinja o chão, Satsuki o segura em seus braços. Observando a distância, a diretora Mary observa a cena e se refere a Moroha como o dragão antigo. Enquanto isso, Moroha se encontra vestido com uma armadura de cavaleiro, sendo saudado por Satsuki, que está vestida como uma princesa. Ela diz a ele como sempre teve fé nele e agora é hora da recompensa que prometeu. Enquanto eles se beijam, Moroha pensa em chamar o suporte técnico, já que os lábios de Satsuki não carregaram. Assim que ele abre os olhos, Moroha encontra uma garota quase inexperiente em cima dele. Antes que o FBI possa pegá-lo em alta definição, Moroha olha ao redor e vê a diretora Mary em pé. Ela então revela que Maya transferiu mana para o corpo dele ao beijá-lo. Maya cora atrás de Mary quando, de repente, Moroha e o resto deles ouvem alguns resmungos de desaprovação de trás da cortina. Pegamos a senhorita Hanjo tentando se esgueirar para a cama com você. Mary ri e diz a Satsuki que isso foi necessário, pois ela estava tentando ficar toda cheia de graça com Moroha enquanto ele dormia. Em seguida, ela se senta ao lado de Moroha e pergunta se ele sabe que é o dragão ancestral. Quando ele expressa surpresa, Mary revela que a filial japonesa da agência Cavaleiro Branco chama isso de alma de um herói antigo. Vendo Moroha ainda confuso, Mary afirma que enquanto os salvadores são pessoas com memórias de suas vidas passadas, há alguns salvadores que não têm uma, mas 2 vidas passadas. Moroha contesta que isso não pode ser possível, já que ele não consegue se lembrar de nada sobre sua segunda vida. Mary recorda sua batalha com Glenn e afirma que ele liberou uma arte sombria de nível 3. Sem mais explicações, Mary sai enquanto Maya avisa que, sendo ele um câncer, literal e figurativamente, é melhor ele se manter longe de mulheres desesperadas. Assim que eles saem, Satsuki se desamarra e abraça Moroha. Antes que o garoto tenha tempo de relaxar, Satsuki faz uma cara feia de buraco de traseiro enquanto tenta beijar Moroha. Nesse momento, Shizuno chega e pergunta a Satsuki por que ela está se fantasiando como o buraco enrugado de alguém. Corando de vermelho, Satsuki diz, furiosa, para Shizuno cuidar da própria vida. Shizuno ignora completamente a tábua de passar feiosa e coloca um beijo no rosto de Moroha. Enquanto Satsuki faz birra, Maya observa o caos se desenrolar de seu esconderijo e comenta que estava certa sobre Moroha ser assediado por várias mulheres. No dia seguinte na aula, Satsuki animadamente pede para Moroha trocar números com ela, comemorando seu terceiro contato como se tivesse ganhado na loteria. No entanto, Shizuno, de pé atrás dela, parabeniza-a secamente por ter alguém além de seu amigo imaginário.
Ela então diz pra ela somar 2 se precisar de conselhos sobre como fazer essas picadas de mosquito crescerem. Mas Satsuki, agora irritada, dispara contra Shizuno. A discussão deles é interrompida quando um cara chamado Jin chega procurando por Moroha e Shizuno. Seguindo até o terraço, Jin informa a Moroha que o diretor o recomendou para uma promoção de Rank C. Jin, claramente impressionado após ver a batalha de Moroha na arena, percebe que ele está olhando para o seu crachá e menciona casualmente que é o irmão mais velho de Jin. Seguindo em frente, Jin explica que, como classe C, Moroha receberia salário e um emprego automático com a Ordem dos Cavaleiros Brancos ao se formar. Porém, ele teria que se juntar aos Strikers, uma unidade de combate de elite que Jin lidera pessoalmente. Jin lhe dá tempo para pensar, mas quando Moroha ouve o salário, ele aceita sem hesitar. Shizuno balança a cabeça em exasperação e diz a Jin que também participará do treinamento. Moroha, confuso, descobre que Jin já tinha feito a proposta para ela antes. Antes que possam sair, Satsuki, que esteve ouvindo tudo o tempo todo, entra implorando para se juntar também. Jin não se contém e diz a ela que ainda não está pronta. Assim que Jin sai, Satsuki se encontra à beira das lágrimas. Quando Moroha tenta confortá-la, ela sai correndo, determinada a ficar mais forte para poder lutar ao lado dele. Mais tarde, Moroha e Shizuno participam da primeira sessão de treinamento de Striker, enquanto Shizuno explica que eles são conhecidos como a Geração Dourada por derrotar mais metafísicos do que qualquer outra pessoa na filial do Japão. Quase todos são de nível B ou superior, fazendo Moroha se perguntar como ele acompanhará esses gigantes. No caminho de casa, eles encontram Satsuki esperando por eles. Ela os convida para comer, mas Shizuno recusa, insistindo que precisam descansar para o treino. Moroha protesta, mas Shizuno o silencia, lembrando-o de sua obrigação de treinar corretamente. Vendo isso, Satsuki pede desculpas por ser impensada e sugere saírem outro dia livre antes de ir embora. Assim que ela se vai, Moroha repreende Shizuno por ser muito dura e sai para se juntar a Satsuki. Na manhã seguinte, Satsuki liga para Shizuno, insistindo que ela não pode cancelar o passeio planejado. Elas se encontram no shopping, onde Satsuki arrasta Shizuno em busca do presente perfeito para o seu irmão. Após horas de indecisão, eles fazem uma pausa e Shizuno dá a entender sutilmente que açúcar é bom para a recuperação, basicamente pedindo que Satsuki lhe compre um lanche. Enquanto saboreiam seus petiscos, Satsuki nota 2 crianças que a lembram de sua vida passada com Fraga. De repente, o chão se abre e um ser metafísico maciço semelhante a uma serpente irrompe de uma fonte. Satsuki congela de choque, mas rapidamente percebe uma das crianças paralisada de medo. Embora aterrorizada, ela se recusa a parecer fraca na frente do irmão. Firmando-se, ela manifesta seu prana e chama por Shizuno, pedindo para levar a criança para um local seguro enquanto ela distrai a criatura. Shizuno avisa que é perigoso, mas Satsuki garante que só ganhará tempo para os civis escaparem. Ela ataca diretamente, conseguindo ferir a fera, enquanto Shizuno conjura um feitiço para apoio adicional. Após contatar Moroha e os Strikers com sucesso, Shizuno sugere que eles recuem com a multidão, mas Satsuki recusa, lembrando-a de que ela já foi a feiticeira do submundo. Ela não vai fugir. Eles atraem a criatura para o shopping agora vazio, apenas para descobrir que é um monstro de várias cabeças. Uma das cabeças avança e Shizuno empurra Satsuki para fora do caminho, recebendo o golpe. Satsuki, agora presa sob ela, entra em pânico ao perceber que não pode se mover. Shizuno, fraca, diz para ela aumentar seu prana para resistir à petrificação. Frustrada e desesperada, Satsuki clama por Moroha. Enquanto isso, a unidade de combate da escola tenta avaliar a situação quando Moroha entra exigindo uma atualização. Jin admite que a situação é crítica, observando que nunca enfrentaram um metafísico com tantas cabeças antes. Quando Moroha insiste em resgatar Satsuki e Shizuno, Jin recusa, afirmando que suas forças não são fortes o suficiente para enfrentar o risco. Moroha cerra os punhos, lembranças da morte dos pais inundando sua mente. Olhando Jin diretamente nos olhos, ele declara que, se não podem nem salvar os seus, não têm o direito de se chamar salvadores. Com isso, ele avança para a batalha sozinho. No shopping, Satsuki luta para manter Shizuno consciente quando uma das cabeças a agarra com a língua, tentando engoli-la inteira. Justo quando está prestes a fechar, Moroha aparece na cena, cortando a língua da criatura sem esforço. Ao ver seus amigos feridos, a fúria toma conta dele. Ele lança um ataque implacável, mas a criatura se revela formidável. Quando parece que ele pode perder, Shizuno recupera a consciência e o lembra de que ele tem outro poder. Um flashback de sua vida passada ressurge. Moroha, com os olhos ardentes, faz uma única declaração: ele nunca perdoa aqueles que tiram dele. Ele começa a entoar um poderoso feitiço, mesmo enquanto uma das cabeças o engole inteiro. Dentro da besta, ele completa sua invocação e libera o feitiço, fazendo o Metaphysical explodir por dentro. Emergindo dos destroços, Moroha segura uma esfera luminosa na mão. Quando Satsuki pergunta o que é, Shizuno explica que é um Gehenna nível 5. Moroha absorve-a em sua espada, desferindo um golpe final devastador que destrói a criatura completamente. À medida que a poeira se assenta, as garotas, agora livres de sua paralisia, observam em admiração enquanto ele desce flutuando como um verdadeiro herói. No dia seguinte, no terraço, Satsuki fica sem palavras quando Jin lhe oferece uma posição na unidade de reserva dos Strikers, impressionado com a sua bravura durante a batalha. Jin então se volta para Moroha, reconhecendo que, embora ainda mantenha sua decisão de não enviar reforços, também respeita a escolha de Moroha em intervir. Enquanto Jin se afasta, Satsuki está tão feliz que nem reage às provocações habituais de Shizuno. Aproveitando o momento, Moroha pergunta a Shizuno se eles estavam juntos em sua outra vida passada. Mas ela apenas sorri, dizendo que falarão sobre isso outro dia antes de sair andando, deixando-o intrigado e ligeiramente irritado.
Em um pequeno café aconchegante na cidade, Moroha e as garotas sentam-se em volta de uma mesa, tentando entender por que o diretor havia anunciado que os três haviam derrotado o Metaphysical, quando na realidade foi Moroha sozinho quem fez o trabalho pesado. Enquanto ele insiste que elas contribuíram, Satsuki descarta essa ideia, argumentando que foi principalmente ele. Shizuno apoia, ressaltando que as únicas outras pessoas capazes de lidar com tal ameaça eram os 6 chefes, os salvadores de elite de rank A da Ordem dos Cavaleiros Brancos. Enquanto conversam, um homem de cabelo loiro entra no café e tenta pedir uma bebida em inglês. No entanto, quando a garçonete analfabeta não consegue entender, Satsuki se levanta e se oferece para ajudar. Ela pergunta o que ele quer em inglês, apenas para ele responder fluentemente em japonês, fazendo-a se sentir uma completa idiota. Furiosa por ter sido enganada, Satsuki se prepara para lançar um ataque verbal completo. Mas antes que ela consiga, Moroha rapidamente a puxa de volta e diz ao homem para desculpar Satsuki, já que ela faz crack. Enquanto isso, Shizuno casualmente supõe que ele deve ser britânico, o que leva o loiro a elogiá-la. Ainda irritada, Satsuki decide fazer o pedido pessoalmente, determinada a fazê-lo pagar pela sua travessura. Quando a bebida chega, o homem dá um gole, visivelmente impressionado por apenas 2 segundos. Então, sem aviso, cospe horrorizado. Chamando-a de abominação e um insulto nacional ao chá, ele dramaticamente declara que é uma declaração de guerra contra sua pátria. Enquanto se recupera da ofensa culinária, Moroha se oferece para buscar uma toalha para ele. No balcão, o homem pergunta se Moroha já havia provado aquele pobre pretexto para chá antes. Mas quando Moroha se vira para responder, ele nota algo estranho. O homem não está mais em sua mesa. Tudo parece estranhamente lento. Mas antes que ele possa juntar as peças, o homem está subitamente bem na frente dele, punho pronto para atacar. O soco para a poucos centímetros do rosto de Moroha, mas a força pura cria uma rajada forte o suficiente para ondular pelo café. Moroha, no entanto, nem sequer pisca. O homem, agora curioso, pergunta por que ele agiu tão tranquilo. Moroha simplesmente responde que ele tinha que agir de maneira indiferente, ou os vilões ficariam com nojo. Desapontado, o homem suspira, joga algum dinheiro na mesa e sai. Satsuki, ainda confusa, exige saber quem ele é, fazendo Shizuno revelar que ele é Sir Edward Lampart, um membro dos 6 chefes e chefe da sede britânica. Mais tarde, enquanto se trocava no vestiário, Satsuki atualiza Shizuno sobre as últimas fofocas da academia. Supostamente, Sir Edward está aqui para conduzir uma inspeção completa. Shizuno, no entanto, descarta isso como um disfarce, convencida de que seu verdadeiro motivo é observar Moroha. Afinal, todos os países já ouviram falar dele e todos querem um pedaço do chamado mais antigo herói caído. Satsuki, como sempre, elogia as habilidades de Moroha, prevendo confiantemente que até o snob Sir Edward irá se render ao Moroha assim que ele se tornar um Rank S. No entanto, Shizuno não está tão entusiasmada, pois enquanto o Rank S pode ser prestigioso, também significa zero liberdade e uma vida de constante perigo. Ao ouvir isso, Satsuki faz birra, dizendo que ela tem que fazer o papel de irmã irritante para Moroha, fazendo com que Shizuno suspire para a comedora de meleca. Encontrando-se com Moroha, o grupo segue em direção à arena, mas é parado por Maya, que se apresenta formalmente à turma. Ela desperta a imediata suspeita de Satsuki, que exige saber por que uma pessoa inacabada está rondando a academia. Maya explica que por ter despertado como salvadora em uma idade incomumente precoce, ela não podia ser normal. Em vez disso, ela passa o tempo na academia com sua irmã Mary, que por acaso também é a diretora. Moroha percebe que Shizuno já conhecia Maya. Ela confirma, revelando casualmente que seu irmão é o presidente do conselho da academia. Dentro da arena, o instrutor anuncia que a aula de hoje será uma sessão conjunta entre os alunos do primeiro e do segundo ano. Procurando um voluntário para demonstrar, ele mal termina a frase antes que um autoconfiante aluno do segundo ano chamado Kami avance. Com o ego do tamanho da linha do cabelo do Humpty Dumpty, ele desafia diretamente Moroha, culpando-o por ofuscá-lo. Na arquibancada, Maya torce entusiasticamente por Moroha, enquanto o irmão de Shizuno tenta convencer Sir Edward a assistir à luta e testemunhar a força do dragão antigo. A partida começa e Kami imediatamente lança um feitiço de nível 2, Blaze. Mas Moroha bloqueia facilmente usando resistência mágica. Em resposta, Moroha contra-ataca com um feitiço de incineração de nível 3, lançando Kami para longe. Após deixar a arena, Moroha vai para a sala do diretor, mas encontra Maya lá. Enquanto espera, ela se oferece para contar tudo o que sabe sobre Shizuno e seu irmão. Ela revela que o avô deles financiou a academia e que o irmão de Shizuno, um executivo na filial do Japão, tem preparado ela para a liderança. O seu objetivo? Ganhar mais influência empurrando Shizuno para uma posição de poder. A revelação solidifica a suspeita de Moroha de que Shizuno não passa de uma peça para sua família. No entanto, Maya assegura-lhe que Shizuno tem estado mais feliz desde que o conheceu. Mais tarde no dia, Moroha cochila do lado de fora, apenas para acordar com Shizuno sentada ao lado dele. Ainda grogue, ele não percebe imediatamente que sua mão pousou em um lugar inapropriado até Shizuno fazer um som. Calma como sempre, Shizuno o provoca, dizendo que ele estava apenas brincando com seus bens. Embaraçado, ele pede desculpas e em seguida muda a conversa perguntando se ela é a feiticeira do mundo inferior. Ela nega. Ele continua olhando para ela, o que a leva a dizer para ele simplesmente ir em frente e beijá-la. Revirando os olhos, Moroha diz a ela que ela cheira como as axilas de um trabalhador da construção. Em outro lugar, Sir Edward está sentado em seu carro discutindo o poder de Moroha com seu assistente. Ele não acredita no relatório do diretor sobre a derrota do multicefálico metafísico e insiste que precisa de mais tempo para avaliar Moroha adequadamente. Naquela noite, o irmão da Shizuno, Tadanori, convida Moroha para jantar. Durante a refeição, ele pergunta se Moroha sabe o que é preciso para ser um candidato a Ranker. Moroha não sabe, então Shizuno explica que a pessoa deve derrotar um metafísico sozinha. Tadanori aponta que Moroha já fez isso, mas Moroha afirma que Shizuno e Satsuki ajudaram.
Indiferente, Tadanori defende a ideia de que uma pequena mentira poderia torná-lo o número 2 do Japão, incentivando-o a reivindicar todo o crédito. Shizuno, no entanto, argumenta que isso custaria a sua liberdade. O irmão dela imediatamente a descarta, dizendo que é uma decisão da família. Mais tarde, no quarto de Shizuno, ela pede desculpas pelo comportamento do irmão, mas Moroha percebe que o quarto dela não tem toque pessoal. Ela explica que tudo foi escolhido pela família, tornando-o impessoal. Enquanto conversam, uma memória desperta nela, deixando-a emocionada. Ela rapidamente se desculpa e vai para a varanda para tomar ar. Moroha a segue. No caminho para casa, ele percebe que estão sendo seguidos. Dizendo ao motorista para parar, ele decide caminhar. No parque, ele chama o perseguidor, oferecendo a chance de sair em paz. Em vez disso, eles atacam. Canalizando prana em seu talismã, ele contra-ataca. E no calor da batalha, percebe que seu oponente é uma mulher. Enquanto ela se prepara para outro ataque, uma velha memória ressurge, e ele a bloqueia instintivamente com um feitiço de vento. O impacto faz com que ela recuar. Um momento depois, ela desiste e desaparece na noite. Por telefone, Sir Edward informa Tadanori que testou a força de Moroha, e para sua grande decepção, considerou indigno de uma recomendação de Hunker. Simplificando, Moroha não está pronto para as grandes ligas. Enquanto isso, Moroha volta para seu dormitório depois da escola, esperando um pouco de paz, apenas para descobrir Maya relaxando em seu quarto. Acontece que ela é sua nova colega de quarto, seu primeiro instinto, expulsá-la. Mas Maya, imperturbável, explica casualmente que sua irmã aprovou a mudança. Sem saída dessa situação, Moroha se resigna ao seu destino, rezando em silêncio para não ser rotulado como lolicon se eles dormirem sob o mesmo teto. Na manhã seguinte, Tadanori joga uma bomba em Shizuno, dizendo que ela será enviada para o exterior para estudar. Shizuno, como era de se esperar, não fica nada empolgada. A sede britânica precisa de uma Kuroma, e dado seu papel em derrotar o Metaphysical, ela é aparentemente a candidata perfeita. Furiosa, ela se levanta de repente, recusando-se terminantemente. Mas Tadanori calmamente a lembra que a decisão não é dela, é da família. No caminho para a escola, ela cruza com Moroha, Satsuki e Maya. Satsuki, que parece mais interessada na situação de Moroha do que na sua própria, informa Shizuno que a diretora aprovou pessoalmente a mudança de Maya para o quarto dele. Moroha, ainda confuso, insiste que não faz ideia de como tudo isso aconteceu. No momento em que Satsuki entra na sala de aula, ela vai direto até Moroha. Com um ar de traição, revela que pediu ao diretor para ser sua colega de quarto, mas foi negado, e explica como se sente insegura com a presença de Maya. Antes que Moroha possa responder, Maya entra, anunciando freneticamente um problema. Na casa de Shizuno, ela se senta à mesa de jantar com Sir Edward e seu irmão, que, com ar presunçoso, diz ao estimado convidado como está feliz que Shizuno estará sob seus cuidados. A refeição agradável é interrompida pelo mordomo, que anuncia que Shizuno tem uma ligação da escola. Ela se afasta para atender e percebe que não é o diretor, mas sim Moroha. Ele vai direto ao assunto, exigindo saber por que ela não está na escola. Ela finge estar doente, mas ele não acredita. Quando ela se recusa a dizer a verdade, ele ameaça aparecer na casa dela. Encurralada, Shizuno admite que está indo para a Grã-Bretanha. Moroha imediatamente pergunta se essa é uma escolha dela. Quando ela permanece quieta, Moroha diz para ela parar de seguir todas as ordens do irmão, mas Shizuno afirma que não pode fazer isso. Moroha pergunta por que ela está agindo como uma escrava, fazendo Shizuno lembrar de sua vida antiga em que de fato era uma escrava. Enquanto as memórias voltam à tona, Shizuno diz a Moroha que está presa pelo nome de sua família, irritando Moroha, que diz a ela que nada pode prendê-la. Ao ouvir isso, Shizuno lhe diz que mesmo sem suas memórias, ele se comporta como seu antigo eu. Com isso, ela desconecta a linha e se junta ao irmão. Enquanto a refeição continua, o mordomo aproxima-se novamente de Tadanori, informando-o sobre uma visita. Irritado, ele o dispensa. Antes mesmo do mordomo sair, Moroha irrompe pela janela como um herói de ação, sem nenhum cuidado com a destruição de propriedade. Frustrado, Tadanori ameaça mandá-lo prender por invasão de domicílio. Moroha o ignora e avança até Sir Edward, confessando audaciosamente que foi ele quem realmente destruiu o metafísico. Shizuno o chama de idiota por jogar fora sua liberdade, mas Moroha não se importa e afirma que mesmo que ele não se lembre de sua vida passada, ela ainda é importante para ele. Quando ele pergunta o que ela realmente quer, ela finalmente admite que quer ficar ao lado dele. Mais furioso do que nunca, Tadanori pergunta a Moroha se ele está fugindo com sua irmã. Em resposta, Moroha mostra a língua que usará na irmã dele e salta pela janela com Shizuno, onde Satsuki traz um carro para ele. Furioso, Tadanori se volta para Sir Edward, instando-o a intervir. Inicialmente hesitante devido a possíveis consequências diplomáticas, Sir Edward é finalmente convencido pelo apelo desesperado de Tadanori. A fuga deles não dura muito. O carro é emboscado e Moroha mal consegue evitar que ele saia da estrada. Sir Edward e sua assistente, Angela, aparecem exigindo o retorno de Shizuno. Moroha recusa, fazendo com que Sir Edward afirme que, se ele fosse o que derrotou o metafísico, então não precisariam levar Shizuno com eles. No entanto, ele acrescenta arrogantemente que, como não há prova disso, suas mãos estão atadas. Como Moroha só quer salvar Shizuno, ele rapidamente propõe um duelo, que Sir Edward aceita, sendo um cavaleiro e tudo. Enquanto as garotas enfrentam Angela, Moroha desembainha sua espada, fazendo Sir Edward fazer o mesmo. No entanto, cada ataque que ele lança é contrabalançado, e quando tenta um feitiço, Sir Edward o descarta como inútil. Em um ato final de humilhação, Sir Edward despedaça a espada de Moroha e zomba de sua derrota.
Nesse momento, Maya, que o seguiu secretamente na floresta, ergueu uma barreira, dando a Moroha a liberdade de lutar sem restrições. Agora, capaz de lutar sem restrições, ele libera seu prana e começa a entoar. Sir Edward, sem estar impressionado, se pergunta por que Moroha está repetindo a mesma estratégia ineficaz. Sua arrogância prova ser custosa. Moroha passa correndo por ele, pegando-o de surpresa. Incapaz de reagir a tempo, a espada de Sir Edward é destruída. Antes que Moroha possa desferir o golpe final, ele nota uma etiqueta ao redor do pescoço de Sir Edward. Sir Edward a ativa, e uma armadura de corpo inteiro se materializa ao redor dele. Em vez de ficar desanimado, ele aplaude Moroha por forçá-lo a usá-la. A maré da batalha muda novamente à medida que Sir Edward recupera a vantagem. Imobilizado e sem opções, Moroha de repente tem um lampejo de memória onde Shizuno lhe diz que ela é sua esposa. Agora lembrando de tudo, Moroha libera um feitiço antigo enterrado profundamente em seu subconsciente. Ele salta no ar e começa a cantar. O ar fica pesado. Angela, ainda travando batalha com as garotas, imediatamente percebe a gravidade da situação, que Moroha está lançando uma arte sombria de nível 8. Shizuno, entendendo o que está por vir, sorri e declara que a maldição mudará tudo. Sir Edward, empolgado com o espetáculo, assiste enquanto Moroha lança o feitiço. Tudo o que toca congela instantaneamente. Pouco antes do feitiço atingi-lo, Sir Edward, completamente impressionado, reconhece oficialmente Moroha como o 7º sortudo, a mais nova adição aos 6 chefes. Após o duelo, eles se reúnem na casa do diretor. A campainha toca, revelando ninguém menos que Sir Edward. Ele admite a derrota e concede a Shizuno permissão para permanecer no Japão. Então, com um brilho de curiosidade, ele questiona Moroha sobre o encontro anterior no café. Ele havia notado algo estranho, que Moroha não se moveu quando ele atacou. Moroha explica que podia perceber que ele não tinha a intenção de machucá-lo só de ler seu prana. Altamente impressionado, Sir Edward faz uma declaração final de que ele agora está oficialmente aprovado para a classificação S. Promoção. Um mês após o intenso duelo entre Sir Edward e Moroha, Jin anuncia que eles irão para um acampamento de verão em uma ilha remota. De repente, Moroha encontra seu traseiro sob ataque de sua senpai chamada Kanazaki. Mais tarde naquele dia, Satsuki vai às compras para encontrar o maiô perfeito para atrair a atenção de Moroha e seus noodles. Da mesma forma, Tadanori apresenta um monte de roupas de banho e um pneu para Shizuno para que ela possa prender Moroha. Enquanto isso, Moroha flerta com um rapaz chamado Momo, dizendo que ela ficará incrível de biquíni. No dia da partida, Mari utiliza um feitiço de teletransporte, uma técnica que Maya esclarece só pode ser realizada uma vez por dia. Ao chegar à praia, os estudantes não perdem tempo em se divertir com travessuras, com Satsuki sofrendo um contratempo inesperado que a deixa andando por aí sem a parte de cima. Vendo Satsuki se comportar como uma palhaça sem buzina, Shizuno a chama de buscadora de atenção. Logo, outros estudantes, incluindo Maya, juntam-se à diversão antes de Kanazaki decidir agir, desencadeando seu assédio característico em Moroha. No momento em que suas mãos se tornam mais audaciosas na exploração de suas costas, Jin chama a atenção, anunciando que o treinamento será um esforço individual. Cada estudante deve definir um desafio pessoal a ser alcançado até o final do acampamento antes de serem deixados por conta própria. Satsuki, com determinação inabalável, imediatamente proclama seu objetivo, superar Momo em velocidade. No entanto, Momo, nervosa, diz a Satsuki para fazer outra coisa. Percebendo que Momo tem menos curvas do que um bloco do Minecraft, Satsuki fica mais confiante até que, eventualmente, Momo concorda. Eventualmente, Momo concorda em fazer uma corrida apenas para Satsuki perder consistentemente. Enquanto isso, Moroha, do lado, deseja-lhe sorte, mas tanto Shizuno quanto Maya permanecem céticos, apontando que as habilidades de Momo estão muito além do alcance de Satsuki. Nesse momento, o telefone de Moroha toca, revelando Sir Edward na linha, lamentando sua carga de trabalho enquanto Moroha desfruta de seu tempo na praia cercado por mulheres bonitas. Moroha diz a Sir Edward que ele está matando seu entusiasmo e encerra a chamada. Depois Moroha informa as garotas e a vários outros estudantes sobre sua potencial promoção para o Rank S, mas acrescenta que o Imperador Relâmpago da Rússia está firmemente contra isso. Maya, visivelmente inquieta, compartilha que sua irmã uma vez descreveu o imperador russo como um indivíduo verdadeiramente aterrorizante. Ao ouvir isso, Shizuno pede desculpas e diz que é por causa dela que seus verdadeiros poderes foram expostos. Moroha, como sempre, diz pra ela simplesmente relaxar. Mais tarde naquela noite, Satsuki aproveita a oportunidade para implorar a Moroha por assistência no treinamento para superar Momo. No entanto, ele a aconselha a reconsiderar seu objetivo. Ela argumenta apaixonadamente que quer se tornar forte o suficiente para ser útil, em vez de apenas a irmãzinha que sempre atrapalha, assim como em sua vida anterior. Tentando tranquilizá-la, Moroha recorda memórias de seu passado como Flaga, e compartilha que se lembra de partir constantemente para a batalha, enquanto ela permanecia por trás. Satsuki explica que sua ausência resultou do medo de ser um obstáculo, mas Moroha esclarece que foi uma medida para protegê-la das dificuldades da guerra. Enfatizando sua preocupação, ele reitera suas reservas sobre ela desafiar Momo, mas Satsuki admite que seu desafio foi puramente egoísta. Ela resente o fato de que Momo sempre acaba sendo a parceira de treino de Moroha devido à velocidade semelhante, e ao superar Momo, ela pode garantir esse lugar para si mesma. Comovido por sua sinceridade, ele acaba concordando em ajudá-la. Durante uma animada festa de churrasco, as habilidades de grelhar de Satsuki se tornam o destaque, recebendo elogios. Momo, curiosa, pergunta se ela tem praticado, e Satsuki revela que sempre quis cozinhar para o irmão, o que a motivou a aprimorar suas habilidades. Longe da multidão, Moroha conversa com um estudante que o parabeniza pela promoção de sua classificação pendente. Sua troca é interrompida por Kami, que arrogantemente afirma que a promoção de Moroha está condenada e sugere que ele se torne seu subordinado. Kanazaki então aconselha Moroha a ignorar o burro, comentando que Kami no seu primeiro ano não era nem metade tão capaz quanto Moroha é agora.
Mais tarde naquela noite, Satsuki intensifica seu treinamento ao tentar correr sobre a água sob o olhar atento de Moroha. Antes de partirem, ela menciona sentir uma presença incomum emanando do mar, mas Moroha descarta isso. 2 dias antes da conclusão do acampamento, os estudantes se reúnem na praia para aproveitar um show de fogos de artifício. Maya compartilha carinhosamente que sempre se sentiu confortada por fogos de artifício, já que sua irmã os usava para acalmá-la sempre que se sentia oprimida após despertar como uma salvadora. No meio das festividades, os alunos se envolvem em várias brincadeiras, com Satsuki conseguindo incendiar a parte traseira de Kamii. No caminho para buscar mais fogos de artifício, Moroha encontra Shizuno vestindo um yukata. Ela pega a mão de Moroha e diz que pode lhe mostrar seu ponto de renascimento, já que não está usando roupas íntimas. Moroha se solta e diz a Shizuno para relaxar. Eles tomam um momento para se sentar juntos na calçada, onde Moroha, em uma rara demonstração de culpa, pede desculpas por não passar tempo suficiente com ela. Ele expressa o desejo de levar a tia na próxima viagem e Shizuno, de forma brincalhona, promete acompanhá-lo. O pânico rapidamente o domina quando ela sutilmente sugere ser apresentada como sua namorada, deixando-o todo atrapalhado. As 6 cabeças se reúnem para debater a promoção de Moroha para o Rank S, mas está longe de ser uma decisão unânime, pois os chefes russo e francês a rejeitam completamente. O chefe americano afirma que não há como medir a força de Moroha, enquanto o chefe chinês está com as suas no bolso e não tem opinião. O chefe japonês chamado Ando, no entanto, argumenta que Moroha derrotou sozinho um metafísico de 9 cabeças, mas apesar disso, o chefe francês exige provas. Justamente quando Sir Edward está prestes a testemunhar a favor de Moroha, Ando subitamente segura o peito em dor e anuncia a chegada de um metafísico. No campo de treinamento, os Strikers assistem a uma transmissão ao vivo da criatura e ficam totalmente pasmos com seu tamanho impressionante. Jin relata que os 6 chefes classificaram como classe Fortaleza, e com a velocidade atual, chegará à ilha em 1 hora. No entanto, as ordens são claras, eles não devem se envolver. Com Ando ausente, o risco é grande demais, então Jin instrui-os a empacotar suas coisas e se preparar para a evacuação junto com os ilhéus. Kamei sai correndo primeiro, afirmando que está com diarreia explosiva, enquanto Satsuki olha nervosamente para Moroha. Como sempre, Moroha, sendo o chefe de todos, diz a Satsuki e Shizuno para seguirem as ordens. Enquanto isso, no quartel-general britânico, o chefe russo avisa Ando para não retornar ao Japão, enquanto o chefe americano argumenta que derrotar o metafísico sem os 6 chefes é impossível. Indiferente, o chefe russo sugere que o chamado Rank S do Japão deve lidar com isso sozinho como um teste. Os franceses, sendo franceses, rapidamente lançam um feitiço para colocar Ando para dormir, garantindo que ele fique parado. Enquanto isso, vendo tudo isso, Sir Edward espera que Moroha consiga lidar com a situação. De volta à ilha, os últimos evacuados embarcam em seus navios, mas Moroha, Satsuki, Shizuno e Maya permanecem. Justamente quando eles acham que são os únicos que restam, Jin aparece dizendo que Moroha o inspirou a não ser um covarde, e logo depois, o resto dos Strikers aparece timidamente, alegando que perderam seu barco. Determinados a lutar, eles elaboram um plano usando sirenes para atrair o metafísico para um local estratégico. Quando a criatura para de se mover, eles temem que o plano tenha falhado, até que fogos de artifício sejam lançados, chamando sua atenção. Acontece que é ninguém menos que Kamei quem está por trás disso, já que ele queria seus 10 segundos de fama. Enquanto os Strikers desencadeiam uma série de ataques contra o metafísico, o inseto gigante retalia liberando baratas voadoras. À medida que seu momento se aproxima, Jin se lembra de como seu desafio pessoal era alcançar Moroha, que lhe disse casualmente que ser forte é uma questão de atitude. Com esse pensamento, Jin destrói uma perna do flanco esquerdo e sinaliza para Moroha, que aumenta a música pelos alto-falantes antes de entrar em ação. Com o feitiço Black de Rena, ele corta um braço. A besta retalia mais uma vez, quase o esmagando, mas ele mal consegue bloquear. Os Strikers, sendo divididos em 2 equipes, Kuroma e Shirogane trabalham juntos para controlar a situação. Em outro lugar, Kanzaki desabafa sua frustração por não ter conseguido dançar o tango sujo com Moroha e desconta nos insetos. Jin corta outra pata traseira exatamente quando Momo chega com um relatório sobre a condição dos Strikers. Antes que possam se reagrupar, o Metaphysical explode em uma risada assustadora e libera os bebês abortados de uma modelo do OnlyFans sobre os Strikers. Jin imediatamente ordena uma retirada, mas o Metaphysical lança um ataque sonoro devastador usando os bebês abortados, deixando a maioria dos Strikers inconscientes. Feitiços de proteção se mostram inúteis, restando apenas Satsuki de pé. Sem ninguém para lutar contra os insetos, Satsuki comanda os Strikers restantes a evacuar os feridos antes de partir para a batalha. Momo corre para informar Moroha, que lhe diz para voltar a um lugar seguro para que ele possa lidar com isso. Enquanto ele procura uma solução, flashes de sua vida passada surgem de repente. Um feitiço há muito esquecido vem à mente, e ele corre pelas costas da criatura, entalhando os símbolos necessários para a ativação, enquanto Momo fica para trás para afastar os insetos, permitindo que ele se concentre. Ao chamar Satsuki para se proteger, ela desmaia prontamente. Vendo isso, Momo corre para ajudá-la enquanto os outros se abrigam sob a barreira de Maya. Com tudo em seu lugar, Moroha ativa o feitiço, obliterando a besta em uma explosão espetacular. De volta ao QG britânico, Ando acorda a tempo de testemunhar a destruição do metafísico. Ele elogia os esforços de Moroha, embora os chefes russo e francês estejam muito irritados com isso. No entanto, o chefe americano concede que Moroha indiscutivelmente ganhou seu status de classificado. Para apaziguar a todos, Sir Edward propõe colocar Moroha em período de experiência até que ele se forme. Na ilha, Maya cura os ferimentos dos Strikers enquanto Moroha e Satsuki se sentam à beira-mar. Quando Moroha menciona que está exausto, ela prontamente puxa a cabeça dele para o colo dela. Shizuno chega rapidamente e anuncia que o herói merece melhores travesseiros para dormir, causando uma briga imediata. Enquanto Moroha se encontra entre o céu e o inferno, Maya e os outros chegam.
Todos elogiam Maya para que ela não comece a chorar pela mamãe, enquanto Kanazaki rapidamente elogia Satsuki, e depois rouba Moroha para que ele possa sentir seus airbags premium. Como sempre, Jin chega a tempo e bloqueia a chance de Kanazaki de pegar o pipi de Moroha. Dias depois, Moroha tropeça em uma carta em seu armário, convocando-o para um sopro de roubar almas atrás do ginásio. Não querendo que nenhum outro rapaz ou uma garota com um joguinho veja isso, Moroha se apressa para receber uma carinha oral. Mas quando ele chega, encontra a nova estudante de intercâmbio russa de cabelo prateado esperando por ele. Antes que ele possa acusá-la de atraí-lo para uma emboscada, a garota revela que é chamada de Pearly Gates, porque uma vez que você entra, está no paraíso. Com isso, ela pede a Moroha para ser o namorado dela, mas Moroha a rejeita e afirma que, embora esteja procurando algo positivo na vida, isso não precisa ser necessariamente um teste de DST. Tendo sido rejeitada, a garota faz um movimento de garoto emo, anunciando que quer ir ao máximo. Moroha entra em pânico e diz a ela que eles deveriam começar sendo amigos. Mais tarde na aula, quando a russa faz sua entrada, todos os rapazes ficam instantaneamente cativados, não pela presença dela, mas pela demonstração de física acontecendo em seu peito a cada passo. Ela se apresenta como Helena quando de repente Satsuki levanta a mão e pergunta a Helena por que ela parece sem pai. Helena revela de forma direta que é porque ela realmente não tem pai nem mãe. Shizuno, nunca de alguém que enrola, pergunta se ela tem algum motivo oculto para se matricular na escola deles. Helena afirma ousadamente que seu verdadeiro objetivo é se tornar a extratora pessoal de sêmen de Moroha. Ouvindo isso, Satsuki salta da cadeira, declarando que ninguém se aproxima do irmão sem a permissão dela. Quando Helena chama de fofa, Satsuki momentaneamente esquece sua raiva até que Shizuno pigarreia, fazendo-a voltar à realidade. Irritada, Satsuki insiste que bajulação não funciona com ela. Helena, no entanto, implora por sua aprovação, mas Shizuno interfere novamente, exigindo saber o que exatamente Helena ama em Moroha. Sem hesitação, Helena diz que foi amor à primeira vista. Satsuki fica frustrada enquanto Shizuno critica Helena por uma resposta sem graça. Confusa, Helena pergunta a Shizuno qual é a razão dela para gostar do Moroha. Quando ela diz que gosta de tudo, Helena afirma que a resposta dela também é inválida. Nesse meio tempo, os estudantes do sexo masculino exaltam Moroha por se tornar um profeta das calças. Naquela noite, na arena de treinamento, o time dos Strikers assiste a um duelo acontecer entre dois dos seus. Sophie, a Striker feminina, tenta desviar de um ataque, mas Taki, o Striker masculino, a puxa de volta. Ele se move para atacar, mas Sophie contra-ataca, usando sua armadura de enredo para desviar o ataque. Enquanto Satsuki e Kamui discutem sobre quem vencerá, Momo timidamente se aproxima de Moroha, sussurrando se os rumores sobre ele e Helena namorando são verdadeiros. Ele nega, apenas para ouvir Maya dizer que é só o que todos têm falado. Satsuki volta a atenção para o duelo, justo quando Taki monta uma armadilha usando uma antiga arte de luz. Sophie, impressionada, aumenta seu prana e caminha confiante pelas linhas, mas Taki fica vermelho como um pimentão enquanto luta para desviar o olhar. Sophie assume que ele está chateado porque sua armadilha falhou, até que ele a manda olhar para baixo. No momento em que ela percebe, já é tarde demais, pois suas roupas foram cortadas em tiras. Horrorizada, Sophie canaliza toda a sua força em um tapa que manda Taki voando pela arena como um boneco de pano. Com o treino encerrado, todos voltam para casa, onde encontram Helena, que convida Moroha para um encontro. Satsuki protesta imediatamente, afirmando que ele só pode ir se ela e Shizuno forem junto. No entanto, Shizuno recusa, alegando que tem coisas mais importantes a fazer. No dia seguinte, Moroha espera no local de encontro, ficando impaciente conforme tanto Helena quanto Satsuki se atrasam. Helena finalmente chega, mas está vestida como um gato. Moroha, que não gosta de furries, pergunta a ela por que está vestida para uma transmissão no Twitch. Ao ouvir isso, Helena fica envergonhada e Moroha tenta animá-la quando, de repente, Satsuki liga para dizer que não vai poder ir porque está ajudando Sophie em uma sopa comunitária. Sem outra opção, Helena tira as orelhas de gato e eles finalmente começam o encontro. A primeira parada deles é um restaurante, onde Helena revela que a filial russa treina os salvadores como um campo de treinamento militar, jogando-os em combate cedo. Notando como ele é franco com ela, Helena pergunta a Moroha se ele suspeita que ela foi transferida para cá para assassiná-lo. Mas quando ele diz que não, Helena admite que ele a lembra de Sir Edward, o que faz Moroha gemer de frustração. A próxima parada deles é o shopping, onde Helena tenta roubar um beijo enquanto tiram fotos. Moroha desvia como se sua vida dependesse disso. No cinema, ela aumenta o nível, sentando-se em seu colo. Ele rapidamente a coloca de volta no assento, apenas para ela agarrar suas coxas, efetivamente congelando-o no lugar. Enquanto isso, Shizuno, sentindo que algo está errado, liga para Angela para investigar o passado de Helena. Angela avisa para proceder com cautela, já que Helena não é uma salvadora qualquer. Ela é a devoradora de homens. Ao final do encontro, Moroha relembra de brincar com seu tio quando era criança. Quando Helena pergunta sobre seu pai, ele simplesmente diz que ele está morto. Percebendo que eles compartilham um passado semelhante, com Helena tendo apenas seu irmão, Moroha expressa seu desejo de conhecê-lo. Naquela noite, um corvo chamado Kondra pousa ao lado de Helena, relatando que o plano deles está progredindo perfeitamente. Acontece que ela foi enviada ao Japão para se aproximar de Moroha, porque a única fraqueza dele são as pessoas de quem ele gosta. Como ela sabe que não é páreo para ele em uma luta, a única maneira de obter vantagem é se tornar uma de suas fraquezas. Kondrat então a lembra que, se ela tiver sucesso, finalmente será permitida ver seu irmão novamente. No dia seguinte, na escola, Helena encontra uma carta em seu armário de Shizuno, que a convida para passar um tempo juntas. No entanto, quando ela chega, Shizuno diz a Helena que sabe de tudo, e portanto não pode permitir que ela se aproxime de Moroha. Com isso, Shizuno puxa sua etiqueta convocando seu prana.
Ela lança um ataque de sombra congelante, mas Helena bloqueia e repele sem esforço. Shizuno repete o ataque, mas desta vez, Helena usa uma árvore como cobertura antes de se esgueirar para atacar por trás. Quando está prestes a desferir um golpe, o bastão de Shizuno se transforma em um dragão de gelo, afastando a arma. O dragão ataca, encurralando Helena. Sem outra opção, ela canaliza prana em seu selo, absorvendo os feitiços de Shizuno um após o outro. Quando o dragão avança novamente, ela o destrói completamente. Finalmente alcançando Shizuno, Helena coloca sua espada contra a garganta dela e avisa para manter a boca fechada. Quando Shizuno pergunta o que acontece se ela não obedecer, Helena promete apagá-la da próxima vez que ela atrapalhar. No entanto, Shizuno ainda a provoca, fazendo Helena afirmar que lhe dará uma cicatriz feia, o que fará com que Moroha a odeie. Shizuno não se intimida e diz a Helena que agora que Moroha provou o seu bolo de libra úmido, ele não se importaria com o rosto dela. Nesse momento, um professor chega, fazendo com que Helena fuja. Depois de saber por Maya que Shizuno está em prisão domiciliar, tanto Satsuki quanto Moroha ficam preocupados. Maya também observa que Helena está desaparecida hoje, levando Satsuki a dizer que vai verificar como estão as duas meninas após a aula. No entanto, Moroha, ficando mais preocupado, vai ver como Shizuno está, apenas para encontrá-la cuidando de uma perna ferida. Ao vê-lo, Shizuno rapidamente revela tudo sobre Helena e sua verdadeira identidade como devoradora. No entanto, Moroha grita com ela para que se cale e envolve Shizuno em um abraço caloroso. Moroha então a repreende, mas Shizuno rapidamente se desculpa e, com preocupação genuína, implora para ele ser cauteloso ao redor de Helena. Impassível, Moroha ignora o aviso, insistindo que Helena não parece uma ameaça, pois uma mulher com seios grandes não pode ser má. Enquanto isso, uma machucada Helena é surpreendida ao acordar por Condra, que desta vez tomou a forma de um gato. Ele não perde tempo em questioná-la, exigindo saber por que ela não acabou com Shizuno quando teve a oportunidade perfeita. Ele lembra friamente que falhar na missão significa que ela nunca verá seu suposto irmão novamente. Assim que a culpa começa a se instalar, uma batida na porta a deixa tensa. Agindo rapidamente, ela expulsa Condra para fora pelos fundos antes de verificar cautelosamente quem é. Ao ver Moroha e Satsuki do lado de fora, ela imediatamente decide fingir que não está em casa. Um esforço desperdiçado quando os dois dão a volta, e Satsuki a repreende por ignorá-los como uma criança teimosa. Uma vez dentro, Moroha resolve cuidar da perna ferida de Helena e pede desculpas a ela em nome de Shizuno. Por outro lado, Satsuki ocupa-se na cozinha a preparar comida. O que deveria ser uma visita curta transforma-se num dia inteiro juntos, e ao anoitecer, Moroha decide ficar e cuidar dela. Esta rotina continua pelos próximos dias, com Moroha e seus amigos se revezando para cuidar dela até que ela se recupere completamente. Uma tarde, enquanto Sophie está de plantão, ela menciona casualmente seus planos de se juntar à filial japonesa após a formatura e sugere que Helena considere fazer o mesmo. Essa simples sugestão atinge Helena como um caminhão, fazendo-a perceber que ela ficou muito mole e esqueceu completamente sua missão. Determinada a voltar para o caminho certo, ela não perde tempo no momento em que Moroha entra. Exibindo seu sorriso característico, ela pergunta se ele a levará para um encontro no dia seguinte. No dia seguinte, os dois se encontram em um parque de diversões, onde Moroha brinca, dizendo que ela não está se comportando como sua fã hoje. Em vez de responder com suas brincadeiras habituais, Helena silenciosamente remove sua tag, manifesta seu prana e anuncia que isso é para ele. Logo fora do parque, Shizuno e Satsuki chegam, prontas para intervir. Mas antes que possam dar um passo para dentro, Sophie aparece, bloqueando o caminho delas. Satsuki tenta explicar a situação, mas Shizuno rapidamente entende tudo, percebendo que o ramo americano quer que Moroha cuide do problema do devorador de homens para que eles não precisem. Sem escolha, Satsuki incentiva Shizuno a seguir em frente enquanto ela pessoalmente desafia Sophie para um duelo. De volta ao parque, Helena não perde tempo para lançar seu ataque. Moroha, ao se defender, não pode deixar de reconhecer a força incrível dela. Quando tenta aumentar seu prana, ela o surpreende ao absorvê-lo, forçando-o a recuar. Testando as águas, ele lança um feitiço de fogo, mas ela o desvia sem esforço. É então que ele percebe que sua espada mudou de cor, um efeito colateral inesperado de sua espada mágica. Conforme a luta continua, fica claro que ela está levando vantagem. Sem outra escolha, Moroha concentra seu prana para se fortalecer e a empurra para trás. Isso lhe concede tempo suficiente para aumentar seu prana para um ataque total. Mas antes que ele possa carregar completamente, Helena absorve-o novamente e rapidamente fecha a distância, desferindo um forte chute em seu peito. Enquanto isso, do lado de fora, a luta entre Satsuki e Sophie escalou. Observando a arma de Sophie se desfazer no meio da batalha, Satsuki pergunta se ela tem uma lâmina capaz de lidar com seu próprio poder. Sophie admite que ainda não encontrou uma, mas isso não a impede de desarmar Satsuki. No entanto, Satsuki rapidamente contra-ataca com Adaman, bloqueando o golpe a tempo. Redobrando o esforço, ela amplia seu prana, destruindo finalmente a arma de Sophie por completo. Aceitando a derrota, Sophie cede com um sorriso e a incentiva a continuar aprimorando suas habilidades. De volta ao parque, Moroha, tendo recuperado o controle, dá a Helena uma última chance de revidar. Ela não perde tempo, vangloriando-se confiante sobre sua vitória inevitável. Mas Moroha, lendo nas entrelinhas, pergunta se isso é realmente sobre a segurança do seu chamado irmão. Vendo-a silenciosa, Moroha então promete ajudá-la a salvá-lo e libertá-la. Descartando suas palavras como impossíveis, ela se recusa a acreditar nele. No entanto, Shizuno, chegando bem a tempo, solta uma bomba de verdade. Helena não tem irmão para salvar. O diretor do instituto revelou que Helena foi abandonada quando era recém-nascida, o que significa que não há como ela ter um irmão mais novo. Helena se apega desesperadamente às suas memórias, mas quando pedem que ela recorde o nome ou o rosto do irmão, percebe que não consegue.
É então que Kondrat se faz presente, confirmando o que Shizuno disse. Ele admite com orgulho ter plantado a ilusão de um irmão na mente dela, usando isso para manipulá-la. Arrasada e vulnerável, Helena hesita o suficiente para que Kondrat tome controle de seu corpo. Sorrindo, ele lança um ataque contra Moroha, sabendo muito bem que Moroha não ousaria ferir Helena. Moroha, no entanto, já se cansou de jogar pelas regras de Kondrat. Reunindo todo o prana que tem, ele destrói a espada de Helena antes de desferir um golpe decisivo, rompendo com sucesso o controle de Kondrat. Enquanto ela desaba, ele a segura, embalando-a gentilmente e prometendo ser sua família a partir de agora. Enquanto isso, Kondrat mal consegue rastejar de volta ao quartel-general russo, apenas para se deparar com o cruel destino de ter seus olhos removidos pelo Imperador Relâmpago. Alguns dias depois, quando Helena tenta sair de casa ao amanhecer, ela encontra Moroha esperando por ela do lado de fora. Ela estreita os olhos, exigindo saber como ele previu sua tentativa de fuga. Com um sorriso atrevido, ele simplesmente diz que teve uma suspeita. Ela o agradece por tudo, mas insiste que não quer arrastá-lo para sua confusão. Quando ela tenta passar por ele, ele de repente a puxa para um abraço, e sem aviso, lança um feitiço para fazê-la dormir. Em algum lugar na Rússia, Moroha confronta Bernard, um dos chefes de campo da Rússia. Ele exige a localização do Imperador dos Relâmpagos, mas Bernard, como era de se esperar, se recusa a falar. No momento em que descobre a identidade de Moroha, ele zomba, determinado a provar que o chamado ranqueado B não passa de um mijão. Sem perder tempo, ele canaliza seu prana e avança contra Moroha. No entanto, Moroha desvia facilmente e salta sobre um pilar que sustenta a ponte. Parado ali, uma memória de sua vida passada surge, um feitiço que ele já usou. Quando ele começa a cantar, Bernard imediatamente entra em pânico, gritando para ele parar, mas Moroha o ignora e libera o vórtice de tempestade. O ataque atinge Bernard com força total, fazendo-o desmaiar. Angela, que estava assistindo à margem, pergunta se ele planeja acabar com Bernard. Sem hesitação, Moroha declara que não tem intenção de derramar sangue nesta guerra. Mais tarde, enquanto estão sentados juntos em um trem, Angela avisa que se as pessoas descobrissem que a Grã-Bretanha estava secretamente ajudando ele contra a Rússia, seria um desastre internacional. Moroha sorri e diz a Angela que é por isso que ele não queria que ela se envolvesse, mas Angela suspira sabendo que tem que fazer isso, já que Edward a ordenou. Então, curiosa sobre sua abordagem não letal, Angela insiste em saber por que ele se recusa a retirar as pessoas da vida. Isso leva Moroha a lembrar sua conversa anterior com Bernard após eles confrontarem-se na ponte. Bernard admitiu que não fazia ideia de onde o imperador estava, o que Moroha já havia antecipado. Em vez de perder tempo com interrogatórios, ele propôs que Bernard informasse pessoalmente ao imperador que havia declarado guerra contra eles. Angela, confusa, pergunta por que ele compartilharia informações voluntariamente com o inimigo. Moroha simplesmente dá de ombros, explicando que o interrogatório é inútil quando ele poderia simplesmente forçar o imperador a agir. Anteriormente, Bernard tinha rido, zombando dos japoneses por sua fraqueza. Em resposta, Moroha esfaqueou Bernard e lembrou-lhe friamente que em sua vida passada, ele lutou e venceu guerra sozinho. Dando-lhe um chute no chão, saiu sem olhar para trás. Agora, de volta ao presente, Moroha explica sua estratégia. Como ele não tem como localizar a Imperatriz, continuará derrubando seus chefes de campo até que ela não tenha escolha, a não ser tomar uma atitude. Dessa forma, ele pode lutar sua guerra sem derramamento de sangue desnecessário. Enquanto isso, Bernard de alguma forma consegue se libertar e reporta de volta à Imperatriz. Ele implora por uma chance de levar Moroha com ele, mas a Imperatriz Relâmpago o dispensa friamente, afirmando que não tolera falhas. Como um último ato de serviço, Bernard revela que Moroha não o eliminou apesar de ter desferido seu vendaval de trovões. Amusada por sua lealdade inabalável, a Imperatriz o elogia antes de golpeá-lo fatalmente com um devastador feitiço de dragão relâmpago. Reunindo seus chefes de campo restantes, a Imperatriz instrui-os a manter suas posições e ordena que fortaleçam as defesas da capital. De volta ao Japão, Satsuki e Helena entram em uma discussão acalorada. Helena insiste que se tornará irmã de Moroha, já que ele uma vez lhe disse que eram família, o que deixa Satsuki frustrada. Cansada de suas ações infantis, Shizuno as repreende, lembrando que Moroha está lá fora lutando uma guerra sozinho enquanto elas perdem tempo discutindo. Lá fora, elas encontram Maya e enquanto conversam, as garotas admitem que estão preocupadas com a segurança de Moroha. Enquanto isso, fiel à sua palavra, Moroha continua sua campanha, indo de cidade em cidade, suprimindo cada oficial de campo sob o comando do Imperador Relâmpago. No entanto, em sua parada final, ele sente que estão sendo seguidos. Deixando Angela para trás, Moroha leva seus perseguidores para uma floresta densa. Lá, um chefe de campo se revela e informa a Moroha, de forma presunçosa, que ele está cercado por salvadores de classe A sem chance de escape. Moroha, sendo o cara mais tranquilo de todos, diz ao chefe de campo que não se importa. O chefe de campo suspira e o insta a se render, sabendo que se lutarem, Moroha derrubará a maioria das suas forças. Um dos outros chefes escondidos insta seu colega a não desafiar o Imperador Relâmpago, o que o leva a atacar. Assim que ele se move, seus aliados ocultos lançam um feitiço de sombra congelante em Moroha. Rápido, Moroha desvia, mas antes que ele possa contra-atacar, dois guerreiros gêmeos saltam dos arbustos e o atacam. Ele bloqueia facilmente os golpes, mas quando o acusam de ter assassinado Bernard, Moroha tenta explicar que, na verdade, o deixou viver. Antes que ele possa terminar de falar, uma bola de fogo vem na direção dos gêmeos. Sem hesitar, Moroha os empurra para o lado e salta para longe a tempo. De repente, uma névoa venenosa o envolve. Sem perder um segundo, ele conjura uma lâmina de vento, dispersando a névoa antes de rapidamente nocautear o agressor responsável. Antes que possa recuperar o fôlego, outro atacante desce de cima. Moroha não perde tempo e lança outra lâmina de vento que faz com que seu oponente no ar colida com seus aliados. Vendo uma jovem entre o grupo, ele pergunta por que ela enfraqueceu o impacto da sombra congelante.
Em vez de responder, ela contrapõe com sua própria pergunta, querendo saber por que ele salvou os gêmeos. Moroha responde simplesmente que sabe que ninguém quer morrer antes de assistir One Piece. Em seguida, ele dá um leve peteleco na testa dela e corre para enfrentar os gêmeos novamente, nocauteando-os com facilidade. Enquanto isso, Angela está ocupada lidando com a última oponente. Moroha, ao ver a luta, pergunta por que ela está lá. Irritada, ela lembra-o de que não é sua serva e insiste que pode dar conta. No entanto, enquanto a luta continua, Moroha nota algo alarmante. O oponente tem um espelho de transmissão nas costas. Do outro lado do espelho, o imperador termina de entoar um feitiço. Vendo isso, Moroha empurra Angela para fora do caminho, mas antes que ele possa desviar, o feitiço o atinge em cheio. Moroha acorda com a inesperada sensação do peito nu de Angela praticamente sufocando-o. Tentando não entrar em pânico, ele se esforça para lembrar o que levou a essa situação. É quando ele percebe que suas roupas desapareceram como o pai de alguém. Enquanto isso, Angela permanece alheia ao fato de que suas almofadas de destruição estão prestes a enviá-lo para o além. As frenéticas lutas e gritos abafados de Moroha finalmente despertam Angela, que sorri para ele, aliviada ao vê-lo consciente. No entanto, suas primeiras palavras são um lembrete frenético de que suas peitolas estão prestes a despertar a anaconda em suas calças. Leva um momento para ela registrar antes de gritar de horror, pular da cama e correr para vestir algo. Uma vez vestida, Angela explica apressadamente que o carregou de volta depois que o feitiço do imperador o feriu, e que a única maneira de curá-lo era dormir ao lado dele sem roupa, claro. Nesse momento, a garota que Moroha havia previamente dado um peteleco na testa entra na sala. Enquanto ele e Angela apressadamente ajeitam suas roupas e tentam recuperar alguma dignidade, a garota se apresenta como Katia. Angela, ainda se recuperando do caos, pergunta como ela conseguiu encontrá-los. Katia revela casualmente que tinha alguém seguindo-os desde a estação. Ela então vai direto ao ponto. A recusa de Moroha em matar é precisamente o motivo pelo qual ela o procurou, pois precisa da ajuda dele para resgatar seu amigo, Yuli, das garras do Imperador. A bordo de um trem em direção ao domínio do Imperador, Katia os informa sobre os métodos de seu inimigo. O Imperador manipula salvadores para lutarem entre si e seleciona os vencedores como suas guardas pessoais. Ao chegar à estação, Moroha, sem aviso, dá um peteleco na testa de Katia novamente, deixando-a inconsciente. Angela fica boquiaberta e exige uma explicação, mas ele simplesmente diz que não quer Katia pegar no fogo cruzado. Enquanto se afastam, Moroha se vira para Angela e pede que ela também fique para trás. Ele não pode protegê-la se estiver lutando contra o Imperador. Enquanto isso, na mansão da Imperatriz, um dos seus chefes de campo relata após seu encontro com Moroha. Ele confirma o que ela já suspeitava. A maior fraqueza de Moroha é sua recusa em tirar uma vida. No entanto, antes que ele possa justificar seu retorno, ela o interrompe com um suspiro entediado. O fracasso é inaceitável e, como consequência, ela sinaliza aos seus guardas para arrastá-lo. Ela então sai e, ao avistar a chegada de Moroha, decide cumprimentá-lo da maneira mais dramática possível, lançando Cruzada da Maldição, um feitiço de artes sombrias de nível 13 que libera um exército de relâmpagos. No entanto, sua empolgação rapidamente desaparece enquanto Moroha corta facilmente o ataque, até onde seus guardas comentam que ele se move como um guerreiro acostumado a batalhar contra exércitos inteiros sozinho. Sem querer aceitar essa humilhação, a Imperatriz envia seus lutadores de elite, os salvadores que ela havia corrompido. Moroha os reconhece como os mesmos guerreiros de quem Katia falou. Quando eles investem contra ele, ele desvia facilmente, mas então um deles é atingido por um leão relâmpago. Sem hesitar, Moroha corre para salvá-lo. Assim que Moroha se prepara para outra onda, ele de repente sente um peso insuportável pressionando-o. Um dos salvadores está usando restrição de gravidade, prendendo-o no lugar. Antes que seus oponentes possam aproveitar o momento, Angela surge na cena, resgatando-o rapidamente. Katia também chega. Moroha mal consegue dizer uma palavra antes que um portal de teletransporte se abra e Shizuno e Satsuki passem por ele. Momentos depois, Helena se junta à diversão. Sem perder tempo, ela tenta raciocinar com os salvadores, instando-os a se libertarem da influência do Imperador. Enquanto isso, Katia faz uma tentativa desesperada de alcançar Yuli, implorando para ela se lembrar. Vendo uma oportunidade, Helena se lança atrás de Yuli e corta o cristal negro em volta do seu pescoço, restaurando instantaneamente sua sensatez. Com os salvadores agora do seu lado, eles trabalham juntos para desmantelar o exército relâmpago restante. Frustrada com o desenrolar dos acontecimentos, a Imperadora recorre a medidas drásticas. Ela invoca um gigantesco gigante de raios. Os feitiços combinados de Shizuno, Katia e Moroha mal causam impacto enquanto o gigante arremessa uma enorme bola de raios, que eles evitam por pouco. À medida que se prepara para lançar outro ataque, algo se agita dentro de Moroha. Uma memória é enterrada profundamente em seu subconsciente. Ele começa a entoar. Shizuno imediatamente reconhece a invocação. É outro feitiço de arte das trevas nível 13. Assim que ele termina, uma enorme torrente de água inunda o campo de batalha. Moroha fica em pé sobre a superfície, bate o pé 2 vezes e a água obedece e destrói o gigante. O Imperador, agora fervendo de desespero, lança um último ataque com o feitiço do dragão relâmpago. Moroha o destrói com o mínimo esforço. Derrotado, o outrora ameaçador soberano é reduzido a um mendigo, enquanto implora por piedade, alegando que só quer manter seu império intacto. Moroha friamente diz a ela que, se não queria perder o que era dela, não deveria ter roubado dos outros. Sem olhar para trás, ele se afasta, deixando-a enfrentar as consequências de sua própria ganância. Moroha escuta a palestra de Angela enquanto ela o repreende por usar um feitiço tão poderoso que a Rússia agora precisa da Arca de Noé. Ele rapidamente se desculpa, mas antes que ele possa perguntar por que está na mesma sauna que as meninas, Angela o interrompe, chamando-o de tolo por não entender os costumes culturais. Katia, tentando aliviar o clima, menciona casualmente que ela e Moroha já estiveram nus juntos, então isso deve ser tranquilo.
A revelação envia ondas de choque pela sala, enquanto Helena afirma que os ingleses também colonizaram o agitador de Moroha agora. Shizuno exige uma explicação, e depois de ouvir a história, Satsuki e Helena mudam a rivalidade para uma questão mais urgente: quem é a irmãzinha de Moroha? Para resolver as coisas, eles concordam em uma batalha de resistência. Quem sair primeiro da sauna, perde. Enquanto aumentam o calor jogando mais água nas brasas ardentes, Yuli e Katia desistem quase imediatamente, seguidos de perto por Angela. Isso deixa Moroha e Shizuno presos com dois gremlins teimosos que, em vez de ceder, intensificam sua competição fazendo um treino intenso. Pouco depois, eles passam para a queda de braço, com Satsuki saindo vitoriosa. No entanto, seu triunfo é de curta duração, pois o calor sufocante finalmente leva a melhor sobre eles. Helena desmaia primeiro e Satsuki a segue. Shizuno os revive com um feitiço de gelo, que, embora eficaz, também os deixa tremendo e com um forte resfriado. Enquanto todos se aquecem perto da fogueira, Moroha e Shizuno saem para tomar um pouco de ar fresco. Ele então compartilha um sonho preocupante sobre suas vidas passadas, onde algo continua tirando-lhe o que mais ama. Shizuno especula que pode não ser uma memória, mas sim um aviso do futuro, o que só aprofunda a inquietação de Moroha. Enquanto isso, no quartel-general do Japão, Sir Edward e Ando discutem a recente vitória de Moroha sobre o imperador russo. A conversa deles é abruptamente interrompida quando Ando geme de dor, sentindo a súbita aparição de um ser metafísico. De volta à Rússia, assim que Moroha e as meninas se despedem de Katia e Yuli, ele recebe um telefonema. Com assuntos urgentes a tratar, ele fica enquanto os outros retornam à academia pelo portão de transporte da Mary. Ao chegar, uma Maia sombria imediatamente nota a ausência de Moroha. Satsuki explica que um metafísico apareceu pouco antes da partida deles, e já que Moroha derrotou a única pessoa capaz de lidar com ele, ele optou por ficar e lutar. Mais tarde naquela noite, Maia amua no telhado e Satsuki tenta animá-la. Maia confessa que tem se sentido incrivelmente solitária. Comovida pela sua dor, Satsuki a convida para ficar em seu quarto durante a noite, embora avise a Maia que pode não ser uma grande substituta para Moroha. Enquanto isso, Angela recebe uma ligação de Sir Edward, que a informa que Ando, apesar da vitória de Moroha, permanece em estado crítico devido à dor persistente. Ela é instruída a permanecer na escola em caso de novos desenvolvimentos. Naquela noite, Maia chega ao quarto de Satsuki em busca de conforto. Assim que Satsuki a tranquiliza dizendo que Moroha voltará em breve, há uma batida na porta. Para sua surpresa, Momo aparece, afirmando que está lá para fazer companhia a Maia também. Segue-se outra batida e Shizuno entra. Um após o outro, seus amigos aparecem, todos querendo apoiar Maia, e o que era para ser uma noite tranquila, se transforma na reunião do harém de Moroha. Enquanto os outros adormecem, Maia sussurra para Satsuki que, pela primeira vez em muito tempo, ela não se sente sozinha. No entanto, Satsuki de repente estremece, sentindo algo sombrio. Quando Maia pergunta o que está errado, ela descarta, mas uma sensação de inquietação persiste. No QG, o assistente de Ando corre para chamar Sir Edward enquanto Ando acorda, mal conseguindo pronunciar um aviso assustador. Um dragão ancestral está vindo. Sem aviso, um portal maciço rasga o céu e dele emerge um dragão enorme, seu rugido tremendo a terra. Enquanto ele desencadeia destruição sobre a cidade, é emitida uma ordem de evacuação de emergência. Enquanto isso, os atacantes se apressam para se preparar para a batalha. Jin informa que Ando está hospitalizado e incapaz de lutar. Sir Edward está a caminho e o diretor está trabalhando para reativar o portal de transporte para trazer Moroha de volta. Angela insiste em participar da luta, não querendo ficar de fora. A equipe elabora uma emboscada, posicionando-se estrategicamente nas florestas ao redor da escola. Enquanto esperam, Shizuno percebe o sorriso sinistro do dragão e imediatamente percebe que o plano deles foi descoberto. Ela grita para todos se dispersarem assim que o dragão voa para o céu e depois mergulha, engolfando toda a floresta em chamas. O time corre para se proteger, desviando do inferno. Momo e Satsuki correm lado a lado, mas o dragão trava em Satsuki. Apesar dos seus esforços para escapar, Satsuki tropeça. Justo quando a besta se prepara para atacar, Kanazaki intervém com um feitiço bem cronometrado, repelindo o dragão. Ela ordena que os Kuromas liberem sua magia mais forte, mas o dragão absorve seus feitiços e os dispara de volta com força devastadora, obrigando todos a recuarem. Enquanto isso, na Rússia, Moroha observa impotente através das imagens de satélite. Seus olhos se arregalam de choque ao reconhecer. Ele já viu esse dragão antes. Memórias inundam sua mente. É a própria criatura que levou seus entes queridos em suas vidas passadas. E agora, o Dragão Negro retornou. Os Salvadores continuam sua batalha implacável contra o dragão, mas apesar de seus esforços, ele continua a dominá-los. Quando Mary começa a entoar o feitiço para abrir um portal de transporte e trazer Moroha de volta, Jin aproveita uma oportunidade. Ele salta nas costas do dragão, tentando cravar sua espada nele. No entanto, o dragão atravessa um prédio, derrubando-o. Ele faz uma volta, preparando-se para incinerá-lo, mas Kanzaki intercepta o ataque. Sem perder o ritmo, o dragão conjura uma bola de fogo enorme. Vendo o perigo, Jin agarra Kanzaki e juntos, eles mergulham para fora do caminho. Satsuki grita com eles por serem imprudentes, chamando inadvertidamente a atenção do dragão para si mesma. Bolas de fogo caem sobre ela e Momo corre para ajudar, mas é apanhada na explosão. Enquanto isso, Mari está a instantes de completar o feitiço de transporte quando percebe um prédio em chamas prestes a desabar sobre Maia. Sem hesitar, ela empurra Maia para a segurança, mas acaba se ferindo no processo. Com suas últimas forças, instrui Maia a assumir o feitiço antes de perder a consciência. Maia retoma o cântico, mas o dragão, percebendo a mudança, mergulha para atacar. Justamente a tempo, Sir Edward entra em ação, protegendo a tempo suficiente para que o portal finalmente se abra. Moroha, Katia e Yuli passam através.
Enquanto isso, Angela comenta que o dragão não é apenas um ser metafísico comum. Shizuno, observando suas ações, aponta que apesar do seu poder avassalador, ele não destruiu tudo. Parece estar ganhando tempo, esperando por algo. Em outro lugar, Satsuki tenta distrair o dragão e afastá-lo de uma Helena ferida. Assim que uma bola de fogo avança em sua direção, alguém a desvia com facilidade. Ela se vira e lá está Moroha, caminhando em sua direção com uma determinação inabalável. Jin imediatamente pede que todos o apoiem, mas Moroha diz para ficarem para trás. Com isso, ele avança, entoando um feitiço e liberando seu poder. No entanto, o ataque se mostra inútil. Shizuno grita que feitiços são ineficazes, levando Moroha a mudar de tática. Ele aumenta seu prana, aproximando-se para um ataque direto. Mas o dragão reage com uma explosão sônica. A onda de choque lança Moroha ao chão. Enquanto ele luta para se levantar, o dragão abre a boca soltando um enxame de insetos assustadores idênticos aos das batalhas passadas. Jin observa horrorizado, percebendo que o dragão negro possui as habilidades de todos os metafísicos combinados. Satsuki tenta intervir, mas Shizuno a impede, avisando que o dragão estava esperando por esse momento. Com Moroha ocupado, a besta desaparece nas nuvens, apenas para reaparecer atrás de Shizuno e Satsuki. Antes que possam reagir, ele as petrifica. Moroha solta um grito de angústia. Nesse instante, suas vidas passadas inundam sua mente. Todas as vezes que Shizuno e Satsuki morreram pelas mãos deste mesmo dragão. Dominado pela fúria, seu prana atinge novos patamares. Sir Edward comenta solenemente que ele caiu na caixa de Pandora do desespero. Uma energia sombria irrompe de Moroha, obliterando os insetos ao seu redor. Agarrando firmemente sua espada, ele investe contra o dragão, esculpindo letras mágicas intrincadas em seu corpo enquanto o golpeia, garantindo que não possa anular seu feitiço. Enquanto isso, em um transe onírico, Shizuno e Satsuki se encontram frente a frente com seus antigos eus, que os instam a lembrar seu propósito. Assim como Moroha sempre lutou por eles, é a vez deles retribuírem o favor. No auge da sua batalha, Moroha tem uma visão de Sarasha e da feiticeira do mundo inferior segurando sua mão, lembrando-o de que estão sempre juntos em todas as vidas. Com uma nova clareza, ele reconhece suas palavras e passa por uma transformação. Helena, observando de longe, percebe com choque que Moroha está incorporando duas de suas vidas passadas ao mesmo tempo. Enquanto isso, os Strikers, já curados por Kamei, se reagrupam e lançam um contra-ataque final contra os insetos restantes, abrindo caminho para Moroha. Quando ele começa a entoar seu feitiço supremo, os outros trabalham juntos para manter o dragão ocupado. Quando Kanzaki percebe o dragão se preparando para lançar um feitiço, ela arremessa uma adaga diretamente em seu olho. Moroha termina sua invocação, canalizando o feitiço em sua espada. Com um único golpe decisivo, ele desce a lâmina no dragão, obliterando-o completamente. Quando a poeira baixa, Ando finalmente desperta. Mais tarde, Moroha, Shizuno e Satsuki acompanham Sir Edward e Angela ao aeroporto. Antes de partir, Sir Edward deixa Moroha com um aviso enigmático para ter cuidado com o chefe francês. No caminho de volta, Moroha pergunta a Satsuki se ela realmente não se lembra de tê-lo ajudado a derrotar o dragão. Ela balança a cabeça dizendo que tudo o que se lembra é de um sonho sobre suas vidas passadas. Enquanto caminham, Satsuki corre à frente. Moroha hesita por um momento antes de confessar a Shizuno que, em seu momento de escuridão, ele viu a bruxa do mundo inferior. Quando ele começa a sugerir que era ela, Shizuno o interrompe. À medida que se aproximam, prestes a compartilhar um momento, Satsuki de repente corre de volta, fazendo com que as duas meninas o beijem ao mesmo tempo, fazendo Moroha cair. Após finalmente chegarem às ruínas de sua academia, Moroha e seus dois maiores bandidos são recebidos calorosamente por todos.